Testemunho. Ex-muçulmana é arrebatada. Testemunho de Cahaya Vermansyah Surabaya, Jakarta, Indonésia, 2004. Sou uma ex-muçulmana e odiava os cristãos e judeus. A minha família incitava o ódio contra o povo de Deus. O islamismo ensina que temos que matar todas as pessoas de outras religiões por serem impuras. Eles subjugavam as pessoas à Sharia, que são as suas leis. Segundo o Alcorão, qualquer pessoa que comete crime de pensamento ou crime político tem como única opção se tornar muçulmana. Os que criticam o islamismo abertamente são crucificados. Uma das formas de punição deles é cortar as mãos. Eles apedrejam homens e mulheres adúlteros. Os maridos podem bater nas esposas e as mulheres devem casar-se apenas com muçulmanos. Os maridos podem se divorciar das esposas várias vezes, contrariando a Bíblia. Os homens podem se casar com várias mulheres, ferindo a graça de Jesus. Se a mulher for estuprada e ela não tiver 4 testemunhas, ela é acusada de adúltera e pode ser punida. A Sharia, que é a lei islâmica, promove a tortura e a morte, em comparação com a Bíblia, que é o livro da vida e do amor. Veja as contradições desses 2 livros. A amputação dos membros é uma punição islâmica. Para eles, quem assassina em nome de Alá é um herói. Há leis para enforcamento e degolamento. A punição mais branda é os açoites. A minha família, quando percebia que havia um grupo de cristãos escondidos cultuando a Jesus, comunicava às autoridades. Um dia, um grupo de muçulmanos foi comunicado por outra família. Os homens chegaram com facas, pedras e barras de ferro e assassinaram aquele grupo de cristãos. É um grupo violento que tenta governar fazendo guerra. A religião islâmica é muito mais que uma seita. Eles são um partido único ligado ao governo e também são uma facção criminosa. Qual a diferença de uma facção de drogas e a religião muçulmana? Ambas matam pessoas por causa dos seus interesses. Para a minha família, Deus já tinha promessa. Tudo começou quando o meu pai tentou matar um cristão com uma faca. Ele invadiu a casa desse homem. O cristão estava de joelhos e em nenhum momento parou suas orações. Estava disposto a morrer pela causa do evangelho como uma ovelha muda e inofensiva. Não mostrou nenhuma reação. O meu pai, ao entrar naquela residência, viu o anjo que estava perto daquele homem. Assustado, ele correu, pois o anjo apontou a espada em sua direção e disse: "Não toque no ungido de Deus." O meu pai se converteu naquele dia e contou esse relato à família. A minha família acreditou no meu pai, pois sabia que ele não era homem de contar mentira, mas a minha família queria ser fiel às leis muçulmanas. A minha mãe, com muito temor de que a família sofresse punição, disse ao meu pai para não se converter a Jesus. O meu pai disse: "A palavra de Deus diz que não devemos amar mais os pais do que a Jesus. Eu fico com Jesus e estou indo para a Austrália." O testemunho do meu pai causou impacto profundo em nossas vidas. Na Austrália, ele era outro homem. A família inteira se rendeu a Jesus e foi embora do nosso país. Eles queriam liberdade para cultuar a Deus. Eu não viajei com eles por ser uma mulher casada. Somente eu e meu esposo, que também se converteu a Jesus, ficamos. A conversão do meu esposo não foi fácil. Ele quase me matou com um chicote. Fui açoitada por não querer servir a Maomé. Até que um dia, Jesus apareceu ao meu esposo. Ele mostrou as marcas dos cravos nas mãos. O meu esposo tocou nas mãos dele. Jesus disse: "Eu não sou um espírito. Eu ressuscitei e estou vivo. Sua esposa está no caminho certo. Um dia seu corpo será glorificado e imortal se me seguir." O meu esposo caiu de joelhos diante de Jesus, que foi embora deixando-o feliz. O meu esposo nunca deixaria de ser um muçulmano se não acontecesse algo sobrenatural que mudasse a sua vida. Depois daquele dia, eu e o meu esposo nos juntamos com alguns cristãos. Passamos a pregar o evangelho e uma comissão de evangelistas foi formada. Essa comissão começou a ganhar muitas almas. Um dia, nos ajoelhamos para orar. Estávamos em 9 irmãos, contando comigo e com o meu esposo. Um grupo de muçulmanos chegou ao local da reunião.
Os 3 irmãos conseguiram fugir. Os 6 irmãos foram amarrados e espancados. Eles estavam com muita fúria e ódio de nós e diziam que merecíamos a morte. Eu vi os demônios possuindo esses homens. Eu apanhei muito junto com o grupo. Eles levaram a gente para um cativeiro. Ficamos pendurados de cabeça para baixo. Estávamos com os pés e as mãos acorrentados. O evangelista que estava orando em voz alta teve a sua língua cortada. Todos nós estávamos sangrando por causa das feridas pelo corpo. Eles bateram em nossas cabeças com pedras pontiagudas. Estávamos agonizando de cabeça para baixo. Não sabemos para que lugar nos levaram. O que posso dizer é que sentíamos agonia de morte, passando frio e com hemorragia. Eles nos chamaram de traidores. As minhas vistas se escureceram e a minha mente apagou. Quando acordei, não estava no meu corpo, que permaneceu pendurado. 5 desses irmãos haviam falecido. O que estava vivo ainda teve o seu pescoço cortado e morreu naquele momento. Meu espírito viu na hora essa cena horrível. 6 anjos desceram do céu, e cada um levou um deles para a glória. Eles tiveram as suas almas recolhidas e levadas ao paraíso. Aquilo me alegrou muito, em saber que todos os seus sofrimentos tiveram uma recompensa. O anjo me levou até o reino dos céus, onde vi prédios lindos de ouro que pareciam castelos. Lugar maravilhoso. Não há descrição que fale da imensidão daquele lugar. Os 5 irmãos que foram martirizados comigo entraram em suas casas e seus nomes estão escritos em placas de ouro. Eles foram chamados de heróis da fé. Eles estavam alegres por receberem recompensas nos céus pelos seus esforços. Descemos do céu até o cativeiro, eu e o anjo. Os muçulmanos pegaram os 5 corpos e os enterraram. Quando um muçulmano arrastou o meu corpo para enterrar, ele me levou a um lugar bem longe das vistas dos outros. O anjo que estava ao meu lado apareceu a ele e disse: "Não pode enterrar esse corpo. Ela não vai morrer. Leve-a para sua casa e cuide dos ferimentos dela." Aquele muçulmano ficou paralisado, sem acreditar que estava vendo um anjo. Com muito temor do anjo, ele não enterrou o meu corpo. Depois, um anjo me levou em outro cativeiro de cristãos. Mas esses, com medo de perder a sua família, negaram a Jesus. Eles não queriam morrer por causa de suas famílias e bens materiais. Esses cristãos foram obrigados a servir Maomé. O anjo me levou a um lugar onde os muçulmanos estavam em guerra com as forças armadas, e muitos desses muçulmanos foram mortos na guerra, e suas almas desceram para o inferno. Eu vi quando a terra se abriu e engoliu as suas almas para dentro. Eu e o anjo descemos pelo buraco que se abriu no chão. Chegamos à boca do inferno, que tem uma porta e um cadeado. A entrada do inferno se abriu com a presença desse anjo. Entramos e ficamos na boca do inferno. Os dentes cresciam naquele lugar e furavam as almas daquelas pessoas. Muitas almas eram perfuradas e mastigadas pela boca do inferno, e uma força empurrava as almas para baixo. Eu e o anjo descemos pela garganta do inferno e chegamos ao esôfago. O tormento no esôfago infernal é terrível. As almas naquele lugar são esmagadas. Fomos até o estômago do inferno. O fogo dali é misturado com ácido. As almas daquela região tinham o seu corpo derretido. As larvas de fogo têm um efeito corrosivo que desmancha as almas que caem naquele lugar. Eu senti a grande temperatura daquele lugar. O calor é insuportável e faz qualquer coisa que se aproxima se derreter. O nível de enxofre que está concentrado nessa região deixa o calor muito mais forte. Eu estava suando sem parar e minha pele começou a secar. Tive uma grande desidratação que me deixou mais velha. Fomos para o intestino do inferno. Naquele local estão as piores pessoas do mundo, que cometeram os pecados mais cruéis. Pessoas que esquartejaram o seu próximo, cometendo esse pecado terrível. Muita lama podre e escura, cheia de fezes, urina e animais podres. Aquele lugar foi o mais imundo que andei e o mais fedido. As bactérias infernais devoravam os corpos das almas. Vermes de 10, 20 e 50 centímetros se alimentavam das almas. Esses vermes mordiam as almas e sugavam toda a substância,
até as pessoas ficarem murchas, iguais a um maracujá. Presenciei um lugar do inferno que moía as carnes devido à sua alta gravidade. As almas foram abatidas e espancadas. Aqueles pedacinhos pequenos gemiam e se mexiam. Nada morria naquele lugar. A morte não mata aquilo que já morreu. Mas as dores mortais permanecem para sempre nesse lugar. A morte está na terra ceifando os que estão vivos. O inferno é um lugar de mortos. Ali não há vida. A morte não pode matá-los nem tirar suas vidas, porque os que vivem no inferno já tiveram suas vidas tiradas. Eu e o anjo fomos para o fígado do inferno. Quando chegamos ali, as labaredas cresceram e cobriram a gente. O fogo tentou nos derrubar, mas a luz que envolvia o anjo nos protegeu. Aquela parte do inferno tem um fogo feroz que devora as almas que estão ali. Aquele lugar parecia uma fera. Tudo que estava ali queria nos atacar. Aquelas coisas tinham vida. Eu vi vários olhos no inferno que nos vigiavam, eu e o anjo. O fogo rugia como um leão. Fomos ao pulmão esquerdo do inferno e contemplei uma linha espiritual que chegava até a terra. O anjo disse: "Essa é a forte conexão espiritual da terra com o inferno. Essa ligação é através do satanismo, da bruxaria e outras religiões falsas. Toda a feitiçaria feita na terra é ligada com o pulmão do inferno. Eu observei que desse lugar fluía grande quantidade de energia infernal para a terra. Toda essa força maléfica subia para a terra e capacitava as pessoas que praticam o ocultismo. Fomos para o olho direito do inferno. Ali é um lugar onde a terra é vigiada pelos demônios espiões. Eles conseguem ver algumas igrejas que dão problemas e planejam atacá-las. Fomos até a mente do inferno e vi Satanás sentado no seu trono. Nesse local estão as grandes invenções tecnológicas, químicas e científicas para destruir a humanidade. O anjo me mostrou muitos muçulmanos no inferno. Eles estão ali porque o Alcorão fez deles assassinos. O Alcorão manda golpear os cristãos pelo pescoço e os que sobreviverem manda aprisioná-los. Eles perseguem e subjugam os povos às suas religiões. Expulsam as pessoas da terra para dominá-la. Eles capturam as mulheres e as tomam como esposas, mesmo que sejam casadas. Eles decapitam presos, estupram as mulheres e escravizam crianças. Eu vi os califas no inferno. Alá, que eles chamam de Deus, é cruel e manda matar, mas o nosso Deus é amor e dá a vida. Eu vi Maomé no inferno. Ele está lá por escrever outro evangelho além do que a Bíblia ensina. Maomé é um mentiroso. Inventou o Alcorão que foi projetado no inferno. Quem apareceu para ele não foi o anjo Gabriel, e sim Satanás que o enganou. Maomé está no inferno por ser sanguinário e participar de apedrejamento. Eu entrego um aviso de Jesus aos muçulmanos. Se convertam a Jesus ou vão todos parar no inferno. Parem de acreditar em mentiras. Vocês dizem que os homens que morrem como mártires em nome de Alá têm o direito de ter 72 virgens no paraíso. Vocês se suicidam com bombas no corpo e pensam que vão ao paraíso. Na verdade, estão indo para o inferno. Eu vi muitos muçulmanos arrependidos por terem se suicidado. Eles estão no inferno nesse momento. A Guerra Santa não é garantia de vida eterna. Somente Jesus é a vida. O céu não é um oásis. Vocês não têm conhecimento do verdadeiro Deus de amor. Leiam João, capítulo 3, versículo 16, Efésios, capítulo 2, versículo 9, 1 João, capítulo 3, versículo 1 e Apocalipse 22. Jesus não é um profeta. Ele é Deus. Leiam 1 João, capítulo 5, versículo 11 ao 21, Colossenses, capítulo 1, versículo 15, João, capítulo 1, versículo 1, Colossenses, capítulo 2, versículo 9, João, capítulo 8, versículo 58, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, João, capítulo 14, versículo 9 ao 10. Vocês só acreditam em Alá e em seu profeta Maomé, que está no inferno. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo, vocês não acreditam. Leiam Mateus, capítulo 3, versículo 16 ao 17. João, capítulo 14, versículo 16 ao 17. Mateus, capítulo 21, versículo 19. João, capítulo 15, versículo 16,
2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 e Efésios capítulo 2, versículo 18. O anjo me trouxe para a terra. Eu estava na casa do muçulmano. Eles queriam enterrar o meu corpo. Eu fiquei um dia morta e quando voltei, aquele muçulmano que recebeu ordem do anjo para cuidar de mim, esse homem virou cristão e junto com sua esposa, cuidava dos meus sofrimentos. Preguei o evangelho para uma moça muçulmana. Ela se converteu e fugiu de casa para que os seus pais não descobrissem e aplicassem um castigo. Eu fiquei recuperada na casa do muçulmano que cuidou de mim e viajei para onde estava a minha família. O meu esposo não voltou mais e partiu para sempre, estando na glória com os demais irmãos que morreram com ele. Deus permitiu que os seus corpos fossem enterrados, mas o meu não deixou. Eu era a testemunha do céu na terra para relatar a obra de redenção ao povo muçulmano. Jesus oferece muito mais do que a religião muçulmana oferece. Jesus tem a vida eterna para as suas almas e ressuscitará os seus corpos que um dia irão morrer. A imortalidade será a sua vitória. Basta entregar a sua vida para Jesus. No lugar do ódio que vocês sentem pelas pessoas, o amor de Jesus vai invadir. Não matem. Ajudem as pessoas e falem de Jesus para elas. Vocês terão as suas recompensas. Eu amo todos vocês. Fiquem na paz de Deus. Amém.